Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista, e hoje nós vamos analisar aqui o que é a intenção do Bolsonaro com esse indulto que ele acabou promovendo aí, né? Quais são as consequências políticas disso, né? Na verdade, esse indulto que ele deu para o Daniel Silveira no dia 21 de abril, por sinal, 21 de abril de 2020, foi quando eu lancei aqui o primeiro vídeo do canal Conexão Marxista, e desde lá da primeira semana eu venho batendo uma tecla do caráter ultraliberal do Bolsonaro, né? Ou seja, as medidas que ele vem trazendo na economia trazem, na verdade, o traço do anarcocapitalismo, né? Então, na verdade, esse indulto simplesmente corrobora tudo aquilo que eu venho dizendo desde o início desse canal, né? Claro, o pessoal vai chegando aos poucos, né? Esse é um traço do próprio YouTube, né? Um canal ele vai crescendo aos poucos e gente que entra geralmente não olha lá para trás os vídeos antigos, né? Mas de qualquer maneira, essa discussão de ultraliberalismo, tanto dele quanto do Guedes, né? Eu deixo aqui indicado para vocês nos cards, na descrição, depois lá no final do vídeo, você depois desse vídeo, para quem quiser aí, né, conferir, ver isso, né? Dá uma conferida lá. Mas, tratando propriamente dito aqui do Bolsonaro e esse indulto, vejam só, um dos traços aí desse ultraliberalismo do Bolsonaro, desse traço anarcocapitalista, né, na verdade é que, simplesmente, se um país republicano como o Brasil, que tem lá os chamados três poderes, né, que na concepção do Montesquieu, quando escreveu lá o Espírito das Leis, e a ideia era que se tivesse ali um equilíbrio dos poderes, né, um fiscalizando o outro, um sempre de olho no outro, né, o Bolsonaro procura sempre fazer exatamente o oposto. Ou seja, ele não quer um equilíbrio dos poderes, ele quer a eterna tensão entre os poderes, né? A desarmonização dos poderes. Ou seja, vejam só, é só ver o que ele fez aí com o Daniel Silveira. Em primeiro lugar, não é uma mera defesa da liberdade de um cidadão, é a defesa do cidadão que o defende, propriamente dito, né? Segundo lugar, não é a defesa da liberdade de um parlamentar, né? Na verdade, é um parlamentar bolsonarista, né? Ou seja, e lembre-se, né? Os parlamentares, eles têm imunidade, né? Mas, obviamente, com essa imunidade, simplesmente um parlamentar não está protegido de absolutamente tudo, né? Não é uma proteção absoluta, né? Está protegido, mas não está completamente blindado, né? Ou seja, para fazer o que fez o Daniel Silveira, a afronta que ele fez, ele foi enquadrado nas leis burguesas e, obviamente, iria sofrer as sanções e as consequências, né? E vejam, o Bolsonaro está aí defendendo a Constituição, ou seja, dizendo, obviamente, que é um direito dele fazer o que fez de acordo com as leis e por isso que ele fez. Bom, na verdade, ele está usando a própria Constituição para rasgá-la, né? Ou seja, o que a gente vai ver aí nos próximos dias vai ser um debate, um juridiquês, se estava certo, se não estava, se pode, não pode, né? Então, vai ser um debate juridiquês, politicista, e a coisa vai se retroalimentando. No fundo, esse ato do Bolsonaro faz parte de um elemento do seu jogo político, ou seja, Daniel Silveira não é um cara, não é um bolsonarista qualquer, porque teve outros anteriores que ele não salvou. É só imaginar, né? Só lembrar, né? Ele não salvou lá o Alan dos Santos, ele não salvou os caminhoneiros, né? Ele não salvou nem o Sérgio Reis, né? Que queria lá no ato 7 de setembro também levar para as consequências mais profundas, né? Então, pode ver que o Bolsonaro salva agora o Daniel Silveira, que, por sinal, é simplesmente o cara que rasgou a placa da Marielle. Ou seja, é um bolsonarista puro sangue. E mais do que isso, né, não é só porque é puro sangue. Porque, vejam só, nessa campanha eleitoral, Bolsonaro ele não tem o que apresentar. Ele não inaugura uma obra, mesmo porque o governo dele não é de construir absolutamente nada, né? O seu anarcocapitalismo, né?
as suas medidas ultraliberais, não é para construir absolutamente nada. É só o laissez-faire, né, o deixar e fazer, levado às últimas consequências. Portanto, não se constrói nada, aliás, só se destrói. E quando se mexe, por exemplo, nas leis, é para piorar. Vide aí a reforma da Previdência. Então, Bolsonaro não tem o que apresentar. Pode ver que, inclusive, quando ele foi lá inaugurar um trechinho do Rio São Francisco, na verdade é a obra do próprio PT, que não se concluiu durante o governo petista, né? Então, nesse sentido, ele tem que o tempo todo estar ativando sua militância bolsonarista, né? Ele faz esses atos, ele faz essa balbúrdia, ele faz esse auê todo exatamente para incentivar, para fustigar o tempo todo a sua militância, o seu gado bolsonarista. Claro que isso é um ato de alguém que está mais do que acuado, né? Se você quer dizer que foi um ato de força, né, dentro da lei, né, seria a força da própria lei, né? Mas que nem eu falei, agora vai ser mais um momento aí de grande debate, de grande juridiquês, né, que vai se colocar pelos próximos dias. Enquanto isso, Daniel Silveira aí simplesmente está indultado, né? Mas ele faz exatamente isso, o Bolsonaro, para embaralhar a situação, para tumultuar. Porque, vejam, ele faz o que ele bem entende. Aliás, eu já fiz um vídeo aí o ano passado, né? Em julho do ano passado, né, cujo título é que Bolsonaro faz e fala o que bem entende. E fica por isso mesmo, né? Ou seja, são centenas, já passou de uma centena de pedidos de impeachment, né? Que primeiro o Rodrigo Maia simplesmente deixava tudo parado, e agora o Arthur Lira também continua deixando tudo parado, né? Não vai ter impeachment. E a CPI deu no quê? A CPI deu numa pizza. Aliás, deu numa enorme pizza, né? Ou seja, o Augusto Aras segurou tudo, não vai adiante, né? A gente sabe que Bolsonaro, mesmo se fosse para votação, ele tem maioria no Congresso, né? Assim como Trump, né? Foi julgado o seu impeachment e simplesmente não saiu, né? Ele ganhou numa instância, e ele perdeu numa instância e depois ganhou na outra instância legislativa, né? Então, ele já sabia de antemão isso, né? Aqui nem isso, aqui simplesmente, primeiro, se fosse, não precisaria nem passar pela Câmara dos Deputados, porque ali mesmo já seria barrado, não precisaria nem chegar ao Senado, né, como foi nos Estados Unidos, e mais, nem isso é feito, né? Portanto, o Daniel Silveira também tem que se considerar que ele já tinha sido queimado pela sua própria base, né? Porque era um cara aí que gravava as reuniões do PSL, né? Tanto é que acabou vazando o áudio aí do líder do governo, o deputado Valdir, né, chamando o Bolsonaro de vagabundo, né? Então, já era um cara queimado dentro do seu próprio partido. Assim como, né, lá o Mamãe Falei, o Arthur Duval, né, também estava queimado com os parlamentares de São Paulo, dos deputados estaduais, né? Porque, afinal de contas, as pessoas têm que se perguntar, né? Bom, ele fez o que fez, e como é que um parlamento do estado de São Paulo, estadual, tão reacionário, o liberou, né? Seria um mero ato de bondade e que todo mundo deixou simplesmente de ser machista? Não, de jeito nenhum. É que também o Arthur Duval arranjou confusão com todo mundo, inclusive com a direita, né? Chamando até para briga física dentro lá da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Então o pessoal encontrou aí o caminho de defenestrá-lo, né? O pessoal percebeu que ele estava usando esses vídeos, colocando aí esses vídeos para incentivar a sua militância e se reeleger, né? Nesses termos, né? Então, simplesmente a própria direita rifou o Arthur Duval, né? Então, é assim que a gente tem que entender também essas figuras que vão abandonando o barco bolsonarista, né? Então, o Bolsonaro, pode ver, ele vai perdendo aí figuras, várias, né? O Arthur Duval é do MBL, o próprio MBL já não vai fazer a campanha frontal em prol do Bolsonaro. A gente sabe que ele vai chegar no segundo turno, todo mundo vai votar pelo Bolsonaro, né? Mas vejam, já não é aqueles militantes, né, de primeiro turno que vão estar na frente do processo, né? O Bolsonaro
é um presidente que, diferentemente de anteriores, como Collor, como Sarney, ele tem uma militância que trabalha em prol dela, sobretudo aí uma militância digital, com robôs comandados aí pelo Carluxo, né? Então, essa é a novidade, né? Agora, para além de tudo isso, temos que entender que, agora falando até em termos, num nível mais profundo, né? Nós vivemos sim, de acordo com a análise aqui do José Chazin, da miséria brasileira, que eu venho fazendo vídeos, aí tem até uma playlist aqui no canal, nós vivemos numa autocracia institucionalizada. Ou seja, nós saímos de uma autocracia militarizada, que era a chamada ditadura militar brasileira, e entramos agora nessa autocracia institucionalizada. Ou seja, né, mesmo nós temos aí esse aparato republicano, as leis são feitas, obviamente, para manter o status quo, manter a situação como tal, né? O que sobra para essa burguesia de extração colonial, caudatária, hipertardia, sobra só o quê? O seu caráter mais de gendarmeria, ou seja, um caráter meramente repressivo, né? Repressivo, vide que quem vai basicamente para a cadeia são pretos e pobres, a repressão continua, né? Os armamentos, as pessoas estão se armando, né? Tudo isso naquilo que se chama de democracia, né? Para o Chazin, nós não temos a democracia, né? A democracia se conquista pela base, nós não conquistamos isso, né? Pode ver que o salário mínimo continua abaixo das necessidades vitais, né? De acordo com os próprios índices do Diese, a gente ganha praticamente um quinto do que deveria ganhar, né? Você tem 50% sem água e luz, sem água encanada, sem saneamento básico, né? Então, que democracia é essa? Não vivemos uma democracia, né? Isso aqui é uma pseudo-democracia, né? Na verdade, nós vivemos uma autocracia, né? E essa figura do Bolsonaro é esse autocrata mais do que adequado, porque, afinal de contas, com tudo que ele já fez, deixou de fazer, desfez, afrontou, já deveria ter sido varrido. Mas não é varrido porque você tem a alta burguesia desse país que comanda, inclusive, o parlamento, né, que comanda essas instâncias jurídicas, né, simplesmente vão mantendo, perpetuando o poder do Bolsonaro, né? E isso também está presente desde lá dos escritos da questão judaica, aqui do Marx, né? Também já foi retratado isso aqui no canal, pelo professor Arthur, já apresentou esse livro, depois vocês podem dar uma conferida também. E, além disso, para dar mais uma referência teórica, para entender os limites desse mundo jurídico, dessa ordem jurídica burguesa que nós vivenciamos, né? Temos aqui também o socialismo jurídico do Engels, que escreveu junto com o Kautsky, né? Um período antes do Kautsky ser o chamado renegado, né? Então, não podemos ter nenhum tipo de ilusões para com essa situação. O que você vai ter aí, na verdade, nos próximos dias é a eterna discussão se isso foi válido ou não, se isso vai ser revertido ou não. E lembre-se, né, com esse ato que o Bolsonaro fez, ele abriu um precedente enorme para o quê? Para outros parlamentares poderem aí fazerem atos como esse do Daniel Silveira e depois serem simplesmente indultados, não pelo atual presidente, mas pelos futuros presidentes, né? Então veja aí os limites da própria lei, ou seja, no fundo, você tem que sempre entender que um código civil aí, um código penal, um código civil, são, na verdade, um emaranhado de leis e de tal sorte que, lembre-se sempre que não importa o crime que você cometeu, importa o advogado que você tem, né? Ou seja, né? Por isso que tem até um filme muito interessante chamado O Advogado dos Cinco Crimes, né? Que mostra exatamente isso. Ou seja, você tem um emaranhado de leis tão grande para manter a ordem, para manter, obviamente, quem domina fora da prisão, né? Não ser pego pelas garras da própria lei, né? Porque quem faz a lei não vai fazer uma lei contra si próprio, né? Claro que ela dá uma pseudo-aparência que a lei é para todos, mas a lei, no fundo, ela é classista, né? Então a gente tem que considerar isso, ok, gente?
Bom, se você viu até aqui, eu quero lembrar também que continua valendo aí o sorteio, né, dos 2 livros, né? Então basta você se inscrever, colocar o nome de um dos 2 que você queira ganhar. Se você já se inscreveu lá no vídeo anterior, não precisa, mas se você não se inscreveu, pode escrever aqui, né? Só colocar um nome aqui nos comentários abaixo de um dos 2 livros que está valendo, né? E também dá um segundo recado aí que o nosso próximo vídeo será sobre a Ucrânia. Ok, pessoal? É isso aí, um abraço e até a próxima.